Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Para o estudo de um filósofo em particular, se você está interessado em conhecer a obra de um filósofo em particular, você vai ter que usar este método em primeiro lugar. Quer dizer, esta é a primeira coisa a fazer, mas não é a primeira, mas não é a única. Isso aqui é importantíssimo as pessoas entenderem, senão nunca chegarão, vamos dizer, ao nível de compreensão requerido para uma participação frutífera no debate intelectual superior. Então, a primeira providência é você conhecer o sistema do indivíduo, quer dizer, o conjunto das ideias dele, tal como se articulam logicamente. É isso que faz, por exemplo, o Marcel Guerroux no livro Descartes e Segunda Ordem das Razões. O que ele está interessado é em captar a unidade interna do pensamento de Descartes, partindo do princípio, partindo da hipótese de que, se o sujeito é um filósofo, ele está buscando alguma coerência, alguma unidade nas suas ideias e que você deve compreendê-lo do ponto de vista dessa coerência, do ponto de vista dessa unidade, e não como se fosse um conjunto de ideias soltas. Isso quer dizer que, mesmo que os escritos do indivíduo não estejam muito organizados de modo a favorecer a percepção dessa unidade, é ela que você deve buscar sempre. Então, esta é a primeira providência. Para isso, é claro que você vai ter que ler todos os escritos publicados do indivíduo e, de preferência, algum material inédito que ele tenha deixado e que tenha sido publicado póstumamente. Inclusive, escritos que não pareçam ter muita importância. Uma vez na sua vida, você vai ter que fazer isso pelo menos com um filósofo. Você vai ter que ler tudo o que o sujeito escreveu, da primeira à última linha. Tudo que existe publicado dele, da primeira à última linha. Isso só para você ter, vamos dizer, a ideia, a concepção interna do pensamento dele. Feito isto, que já vai dar um trabalho miserável, restam várias perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: com quem ou contra quem ele estava dialogando? Então existe um contexto imediato. Então você já vai sair do estudo interno da filosofia do indivíduo e passar para um estudo de história das ideias ou história da filosofia. Ou seja, há uma atmosfera imediata que rodeia o filósofo e a qual ele está respondendo. Por exemplo, no caso de Aristóteles, você vê que existe manifestamente um diálogo ou um debate com Platão. Até hoje é difícil compreender o sentido desse debate. Quer dizer, não se sabe, é difícil você medir o coeficiente de concordância ou discordância que existe entre Platão e Aristóteles. Há alguns estudiosos que apostam numa ruptura completa, outros que dizem que há uma harmonia no fundo, ou seja, esse debate prossegue há 2000 anos. Nós não temos a solução da pergunta, mas se você não compreende este problema, então você realmente não está compreendendo Aristóteles. Você não sabe qual é o problema que está em jogo. Tá certo? Muito bem, mas além do ambiente imediato, existe um ambiente mediato, um ambiente mais remoto, que é o ambiente social e cultural, tá certo? Do qual o filósofo vai recolher a sua linguagem, os exemplos que ele cita, e uma série de outros elementos que formam a mentalidade dele de modo, por assim dizer, passivo. Quer dizer, é aquilo que do ambiente cultural e social em torno se impregna na mente dele, sem que necessariamente ele tenha que proceder a um exame crítico de cada uma dessas coisas. Todos nós, por mais críticos ou marginais ou mavericks que nos suponhamos, todos nós somos impregnados de elementos, vamos dizer, da linguagem, do simbolismo, dos valores, dos hábitos, etc, etc. Tudo isso se incorpora em nós e se torna, de certo modo, um componente da nossa pessoa, embora não tenha sido um componente escolhido por nós e nem selecionado por nós. Isto é importante justamente para que você consiga articular o pensamento daquele filósofo com esse meio, distinguindo as duas coisas. Quer dizer, há uma parte que é indistinguível, onde as duas coisas se misturam de tal modo que não dá para você saber o que era pessoal
naquele indivíduo e o que era simples impregnação do meio. E, em terceiro lugar, você tem um ambiente mais remoto ainda, que é, vamos dizer, a linhagem histórica que esse filósofo recebeu. Quer dizer, são influências que não estão atuantes no meio, mas que vêm junto com uma tradição. E, por fim, você vai ter que articular o pensamento desse filósofo com tudo o que veio depois, ou seja, com o modo como ele foi lido, com a história das interpretações que ele recebeu ao longo do tempo. Para fazer tudo isso, você vai encontrar um problema já desde o ponto de vista da história interna das ideias do filósofo, da interpretação interna. Você vai encontrar o seguinte problema. Um único filósofo, ele lida com elementos que são tirados de várias disciplinas. Ou disciplinas já existentes, ou disciplinas que ele mesmo criou, como Aristóteles criou várias, né? Isso quer dizer que se você não tem uma certa formação nessas disciplinas, em particular, uma por uma, você não vai entender do que ele está falando. Então isso quer dizer que se você está lendo, por exemplo, Aristóteles, alguma coisa de biologia você vai ter que estudar, alguma coisa de astronomia você vai ter que estudar, e alguma coisa de física. Assim como para estudar Platão, você vai precisar de alguma coisa de matemática. É claro que são dados elementares, porque essas ciências mal estavam surgindo. Então não tinha muitos elementos. Mas, sem você ter, por exemplo, uma ideia da evolução posterior da biologia, você não consegue situar exatamente qual é a dimensão e o valor das conquistas de Aristóteles. Claro que muito daquilo que Aristóteles escreveu sobre biologia em seguida foi impugnado, mas muito foi confirmado. Tá certo? Então, se você não situa Aristóteles dentro da história das ciências, você também não consegue situá-lo dentro da história da filosofia. Então, todo este trabalho você tem com relação a um único filósofo. Quer dizer, uma vez na sua vida, pelo menos uma vez, você vai ter que fazer isso com um filósofo qualquer. Você só vai entender realmente o que é uma filosofia depois de você fazer tudo isso. Tá certo? Então, naturalmente, você pode escolher. Escolha algum filósofo que não tenha escrito 150 volumes, né, que tem uma obra abarcável. O próprio Aristóteles é um caso, e eu mesmo escolhi Aristóteles para isso. Né? E depois, você vai ter que fazer o mesmo com uma escola ou época filosófica, que você consiga, então, acompanhar desde a sua origem até o seu desaparecimento ou fusão com outras correntes. Então, no caso, por exemplo, esta corrente que nós estamos estudando, que é onde é a dominante hoje em dia, a história dela não é muito longa, mas até bibliograficamente é quase inabarcável. E é evidente que você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir captar, vamos dizer, a unidade de pensamento que perpassa a evolução de toda esta escola, começando ali com Saussure, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Lacan, etc., remontando inclusive a Nietzsche, sem você ter alguma ideia das disciplinas especializadas que serviram de base, de padrão para o pensamento de todas as pessoas, nomeadamente a linguística e a lógica matemática. Então, um pouco disso você vai ter que estudar. Tá certo? Às vezes você não há tempo para que você adquira uma formação especializada nessas coisas. Então, você deve ter bons amigos aos quais você possa recorrer, tá certo? Para que te ensinem, te expliquem pelo menos aqueles pontos necessários para a compreensão das obras daqueles filósofos em particular. Né? Às vezes, algumas dessas disciplinas são muito estéreis. Quer dizer, você estuda e não chega a coisa nenhuma, né? Mas, ainda assim, elas são necessárias para você compreender o processo histórico real, né, da coisa. Então, repetindo, para você compreender um filósofo, então, primeiro, ler os textos dele de modo que você possa captar a unidade do pensamento dele desde dois pontos de vista. Eu esqueci de dizer isso. Você tem que compreender essa unidade desde dois pontos de vista. Primeiro, ponto de vista lógico, e segundo, ponto de vista cronológico. Ou seja, você tem que compreender a articulação
no sentido estrutural, no sentido lógico, quer dizer, qual é o padrão de unidade do pensamento dele. Ainda que esse padrão de unidade às vezes seja problemático, como por exemplo no caso de Nietzsche, né? É muito difícil você coerir os vários elementos do pensamento de Nietzsche, mas é justamente esse esforço de coerenciação que vai levar você a perceber os vários elementos díspares, heterogêneos e conflitivos que compõem essa filosofia. E na hora que você captou esse conflito, falou, aí que você começou a compreender Nietzsche. Eu já dei o exemplo do Eugen Fink, o assistente de Husserl, que fez o melhor que ele podia para encontrar o que era o sistema de pensamento de Nietzsche, e encontrou 5 incompatíveis entre si. Falou, bom, se tem 5, então você tem a articulação de um imenso problema filosófico, né? Não de uma solução, mas de um problema. E este problema é justamente a filosofia de Nietzsche. Né? Então, primeiro, a compreensão interna da filosofia, né? Usando um método parecido com esse do Marcel Guerroux. Né? Não precisa chegar àquele requinte, porque o Guerroux ele praticamente compara cada linha do Descartes com todas as outras linhas. Então, chega a uma coisa muito bem integrada e você capta realmente a unidade do pensamento de Descartes. Né? Muito bem. Se você captou essa unidade, depois tem que captar a mesma unidade de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista cronológico. Ou seja, como se formaram essas ideias. Então, reconstituir, se possível, a cronologia dos escritos e do pensamento. A cronologia de escrito também é uma coisa um pouco, às vezes, ilusória, porque a ordem de publicação não é necessariamente a ordem de produção. No caso de Platão e Aristóteles, até hoje se discute qual foi a ordem com que aquelas coisas foram escritas. Se bem que, na época, o hiato entre a produção e a publicação não era tão grande, porque no que consistia publicar um livro quando não havia a indústria gráfica? Isso aí foi 1900 anos antes do advento da indústria gráfica. Então, a publicação de um livro na Grécia e Roma consistia em reunir uma plateia e ler o que você tinha escrito. Então, era como se fosse a estreia de uma peça de teatro. Então, não tinha um processo de produção tão complexo quanto na indústria moderna, onde você, às vezes, você entrega um livro para o editor, ele leva 10 anos para publicar aquela coisa. Né? Então, a publicação era praticamente imediata. Se você reunisse 15 pessoas e lesse, considerava-se publicado o livro, tá certo? Mesmo assim, às vezes é difícil reconstituir a ordem. Se você não consegue captar a ordem cronológica, ou pelo menos captar o problema da ordem cronológica que os escritos do filósofo colocam, então é difícil você avaliar o peso relativo das suas várias ideias e, portanto, a hierarquia das ideias. E note bem que, nesse caso, em filosofia, a hierarquia é tudo. Quer dizer, tem tanto Ortega y Gasset quanto Henri Bergson, eles dizem que realmente os filósofos têm uma única intuição na sua vida, importante. Eles até dizem que tem entre os 26 e os 28 anos de idade, né? E que você passa o resto da vida trabalhando em cima daquilo e tentando expressar aquilo e complementando e assim por diante. Mesmo que não seja só uma intuição, que seja 2 ou 3, são essas que você tem que pegar, que são os pontos de articulação. E esses pontos de articulação se tornam difíceis de aprender se você não tem a ideia correta da ordem cronológica. Então, primeiro é o estudo interno, lógico, estrutural e cronológico. Depois, o ambiente imediato. Né? Dizia Benedetto Croce que você não compreende um filósofo se você não sabe com quem ele está debatendo. E Julián Marías acrescentava, a típica fórmula de uma tese filosófica não é assim, A igual a B, mas é assim, A não é B, porém C. Então você tem que dizer primeiro o que não é, para depois dizer o que é. Quer dizer, sempre um elemento polêmico ou dialético está ali presente. Então, a relação do filósofo com o ambiente imediato, com aqueles a quem ele respondeu de algum modo, é o segundo passo. Tá certo? Então você já colocá-lo dentro do seu contexto cultural imediato. Terceiro, colocá-lo dentro do contexto cultural e social imediato. São todos os elementos que se impregnam na mente dele passivamente, por assim dizer, como por exemplo a língua que ele fala. Não é isso? Então, por mais personalizada que seja a língua
em que um filósofo escreve, em alguns casos é tremendamente personalizado, né? Dependendo do maior ou menor coeficiente de preocupação literária que o sujeito tem, como por exemplo Platão. Né? Platão praticamente inventa uma língua nova. Né? Então, por mais criativo que o autor seja, evidentemente ele se impregna da língua que se fala no seu meio, e isso aí dá um peso específico, né, a muitas coisas que ele diz. Por exemplo, eu tenho certeza que é impossível você compreender Platão, não digo que você precisa lê-lo em grego, não, você não precisa chegar a esse ponto, mas você precisa ter um bom dicionário grego na qual você possa tirar todas as dúvidas quanto a nuances de certas palavras, né? E de preferência um dicionário bem completo e, se possível, um dicionário etimológico também. Isso aí, a todo momento você vai ver que as palavras gregas, elas não correspondem exatamente ao que nós estamos, ao que aparece delas na tradução, e você vai ter que meditar um pouco sobre o significado originário, sobre o peso e a ressonância que aquelas palavras tinham na cabeça do autor e dos seus leitores. Se vocês leram lá o meu livrinho sobre a teoria dos quatro discursos, você vai ver que muitas vezes eu tive que apelar a isso. Quer dizer, o que o cara está querendo dizer com esta palavra? Né? Quando, por exemplo, existe toda uma discussão que foi levantada pelo professor Enrico Berti sobre a questão da verossimilhança, em que ele nega que o objetivo da retórica seja a verossimilhança. Né? E é impossível você resolver isso sem você ter o peso exato das palavras em grego. Então, eu fiquei várias semanas ali pensando nisso, examinando, porque eu tinha apostado no sentido originário da coisa. O objetivo da retórica é a verossimilhança. E ele nega isso, não interessa discutir agora por quê. Tá certo? Mas a argumentação dele era baseada na etimologia das palavras. Então, até resolver isso, tive que vasculhar. Eu sei um mínimo de grego clássico, né? O suficiente para fazer esse tipo de investigações. Quer dizer, você tem que conhecer o alfabeto, algo da gramática. Tá certo? Eu não creio que seja preciso chegar ao ponto de ler correntemente em grego, mas pelo menos este mínimo de orientação quanto à língua originária você precisa ter. Tá certo? Em alguns casos, filósofos que eu tinha um enorme interesse, eu não pude ir adiante no seu estudo por desconhecer a língua. Foi o caso do Vladimir Solovyov, que é um filósofo absolutamente fascinante. Mas eu fui lendo Solovyov, li 1, li 2, li 3, li 4, conversava muito com o padre lá dos anos sobre isso. E chegou uma hora e falei, bom, agora o estudo russo tem que parar o negócio, porque eu não vou entender, daqui para dentro não vou entender as nuances sem apelar à língua originária. Então, a língua e os elementos culturais, vamos dizer, mediatos, são aquilo que se impregna no filósofo passivamente. Às vezes passando por um filtro crítico e às vezes não. Quer dizer, tem coisa que o sujeito absorve do meio e ele nem percebe que absorveu, porque aquilo lhe parece tão natural. Mas para você ter o perfil, vamos dizer, da personalidade intelectual do sujeito, você vai ter que exatamente saber quais os elementos que estão nele, mas não são ele. E aqueles que, não sendo ele, não sendo dele, e não tendo passado pela seleção dele, se impregnaram profundamente nele a ponto de se tornar elementos internos. E, em seguida, você vai ter que ver o ambiente intelectual remoto, que são as tradições históricas que chegaram até ele e perante as quais ele se posicionava ou não. Tá certo? E, por fim, você vai ter que ver a tradição de estudos que se formou em torno do filósofo. Né? Tradição que, no caso de Aristóteles, tem 2.400 anos. Eu acho que não existe outro autor cuja bibliografia crítica seja tão grande quanto Aristóteles. Aristóteles é certamente o autor mais estudado do universo. Acho que nem Platão ganha de Aristóteles. E é claro que no meio disso, depois de você pesquisar aquilo anos a fio, você acaba descobrindo muitas repetições, quer dizer, coisas que as pessoas estão estudando pela milésima vez e que já foram resolvidas. Mas pelo menos
vamos dizer, os comentários clássicos, né? Como de Porfírio, Alexandre de Afrodísio, etc. Isso você vai ter que ler, né? E ter uma ideia, vamos dizer, da continuidade bibliográfica. Você vê que no livro Aristóteles Nova Perspectiva eu fiz um curto resumo, assim, monstruosamente compactado, das grandes etapas dos estudos aristotélicos no mundo, tá certo? Pelo menos com relação ao tema que eu estava estudando. Então, é claro que você não vai conseguir fazer um estudo desse com relação a um filósofo em menos de 2 anos. Então, eu não considero que este estudo que eu estou descrevendo faça parte integrante deste curso, mas é algo que eu espero que vocês façam por sua conta, ou no decorrer do curso, ou depois. Mas um dia vão ter que fazer, quer dizer, convençam-se disso, né? Enquanto você não fizer isso, você não vai ter segurança do que você está falando, né? Se nós queremos opinar com base nos fatos, tá certo? E não apenas na base do achismo, do impressionismo, então nós pelo menos temos que saber como se faz para investigar os fatos. É claro que depois que você fez isso com um filósofo, fazer com o segundo é muito mais rápido. Tá certo? Você desenvolve uma espécie de capacidade divinatória, onde você mais ou menos já sabe o que as pessoas vão dizer a respeito daquele filósofo, e em geral acabam dizendo exatamente o que você esperava, né? Então, com relação à história das ideias, vamos supor que nós fôssemos pegar esta sequência que está sendo descrita pelo Dardo Scavino em termos de história interna das ideias, e nós fôssemos completá-la para saber qual é realmente a substância histórico-cultural do que está sendo debatido, nós precisaríamos de pelo menos 1 ano. Não é isso? Quer dizer, você precisaria acompanhar, fazer todo este trabalho, de modo resumido e compactado. Todo esse trabalho que eu descrevi com relação a um filósofo, você precisaria fazer com relação a cada um deles. É claro que, como muitos pertencem ao mesmo ambiente, então o que você estudou com relação a um serviria com relação a outro. Então, por exemplo, não tem jeito de você compreender algo do Wittgenstein sem você se reportar à história de Viena, né, que é o ambiente onde ele se formou. Tá certo? E isso aí colocaria para você, por exemplo, eu também não vejo muito como entender o Wittgenstein sem ter estudado algo de um cidadão chamado Ernst Mach, que era um cientista e filósofo católico, né, que exerceu uma grande influência sobre Wittgenstein no começo da vida, né, certo? De certo modo, de tal modo que algumas das ideias do Wittgenstein são apenas ênfases exageradas que ele colocou em teses do Ernst Mach. Quer dizer, Ernst Mach acreditava que a física é uma descrição de aparências, né, e não de substâncias, né? E, inclusive é curioso porque uma das polêmicas que essa tese do Mach provocou aparece no livro de Lenin, Materialismo e Empirocriticismo, né? E o Lenin se mete então a crítica do Ernst Mach e mete os pés pelas mãos, assim, que é uma coisa gloriosa, assim, é de uma inépcia filosófica assim, fulgurante, né? Então, porém, mais tarde, monstruosamente exagerada, essa mesma tese aparecerá no Wittgenstein, né? Se você não sabe que aquilo teve uma origem, então você não conhece a tese originária e não vê qual a diferença de modulação e de acentuação que o Wittgenstein colocou nela, você não está entendendo do que ele está falando. Então, tudo isto você tem que fazer com relação a um filósofo. Na verdade, você tem que fazer com relação a todos. Só que um você vai ter que fazer por extenso, os outros você vai ter que fazer abreviadamente, né? Por exemplo, com relação à história de uma corrente ou de uma escola, eu tive a sorte de, quando era muito jovem, eu me interessar pela filosofia espanhola, porque eu li o José Ortega y Gasset, foi um dos primeiros autores que eu li, que é um autor muito fácil de ler. Ortega y Gasset, provavelmente o melhor prosador espanhol de todos os tempos, embora a filosofia dele seja meio confusa, os escritos são muito claros, né? Então aquilo me despertou a atenção e
eu fui pegando outro filósofo espanhol, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E daí, no fim, peguei lá um livro do Julián María, que se chamava A Escola de Madrid, onde tinha mais ou menos a reconstituição cronológica do negócio. E, assim, em questão de 2 anos, eu tinha uma visão mais ou menos completa do que tinha se passado na filosofia espanhola, que era, vamos dizer, uma filosofia muito limitada. O movimento filosófico espanhol era pequeno. E justamente por ser pequeno, servia de modelo microscópico para outros estudos do mesmo gênero. Então era uma coisa que se podia apreender numa visão total, digamos, no período de 2 anos, você dedicando 2 anos ao estudo da filosofia espanhola, você sabia o que tinha se passado ali. E, mais ainda, os elementos do ambiente imediato, elementos quase biográficos, de convivência de um com o outro, quem encontrou quem conversou com quem leu o quê, né? Já estava tudo isso mais ou menos mastigado, né, pelo Julián Marías, pelo José Ferrater Mora e outras pessoas que deixaram depoimentos a esse respeito. Então, é claro que ali no caso da filosofia espanhola, a reconstituição dessa história era muito mais fácil do que no caso desta outra corrente que nós estamos discutindo aqui, que é de ordem mundial, envolve filósofos de várias origens, alguns dos quais nunca se encontraram, e às vezes um não leu o outro, mas está falando da mesma coisa, tá certo? Então, pelo menos um trabalho de estudo aprofundado de um filósofo e um trabalho de história das ideias, um dia vocês vão ter que fazer. Não necessariamente por escrito, vai ter que fazer para seu uso próprio. Isso faz parte integrante da sua formação. Enquanto vocês não obtiverem um conhecimento suficiente dessas duas coisas, quer dizer, a obra de um e o desenvolvimento de uma certa corrente na história, vocês não terão firmeza para se posicionar em nenhuma questão filosófica. É impossível, né? Sendo que, em muitos casos, quando você pega algum gigante da filosofia que mexe com 10, 20 disciplinas, você vai ter que adquirir alguma formação em cada uma dessas disciplinas, por mais improvisada que seja. Não há nenhuma faculdade de filosofia no mundo que forneça todos os conhecimentos necessários para você compreender a obra de um único filósofo. Isso é importante você ter em vista, né? Por exemplo, pessoas dizem, nós estamos aqui estudando Aristóteles. Eu digo, bom, então você tem um curso de astronomia, né? Você tem um curso de botânica, você tem um curso de zoologia. Não, então você não está estudando Aristóteles, você está estudando um pedaço de Aristóteles, porque a obra de Aristóteles é 80% constituída desses livros. Então, algum subsídio dessas disciplinas você vai ter que puxar, né? Se eu fosse montar uma faculdade de filosofia com um corpo de professores, né, eu ia fazer exatamente isso. Quer dizer, depois dessa formação geral, que é como eu estou dando aqui para vocês, que é mais uma questão de passar para vocês um estilo intelectual, né? Quase uma maneira de ser. Depois que você impregnou isso, daí passar, vamos dizer, para a formação especializada. E na formação especializada, o que você está estudando do filósofo tem que ser reforçado pelo conhecimento de todas as matérias com as quais ele lidou. Tá certo? Então, digamos, haveria um curso de 5 anos só de Aristóteles, por exemplo, né? E não é de 5 anos para Aristóteles, não é demais. Acompanhado de todos os elementos de ciência e história da ciência necessários para você situar. Isso seria uma verdadeira maravilha se fosse possível fazer. Isso é tão bonito que jamais se fez, né? Talvez a gente faça algum dia. Quando terminar o nosso seminário, a gente inventa um outro curso, fala, bom, agora aqui é 5 anos de Aristóteles, com todos os elementos, etc, etc. Aí isso vai ser, vamos dizer, a apoteose do ensino da filosofia.